Olá, eu sou o Carlos Xavier, este é o Theo de Datas e agora eu gostaria de compartilhar com você sobre o monoteísmo tripessoal, a perspectiva de William Lane Craig sobre a Trindade. Lembrando que Craig apresenta essa sua perspectiva na obra One God, Three Persons, Four Views, que nós estamos considerando nessa série, nessa playlist. Um Deus, três pessoas, quatro perspectivas, nada mais é do que a tradução do título do livro aqui no Theo de Datas. Os autores que contribuem com a obra são William Hasker, o Craig, o Bo Branson e o Dale Tuggy, lembrando que para evitar um anticlímax, concluindo essa série de vídeos com o unitarianismo, eu acabei antecipando o Dale Tuggy, coloquei o vídeo sobre ele em segundo lugar após o vídeo do Hasker. Na verdade é o terceiro vídeo da série, porque o primeiro vídeo é uma introdução ao próprio livro, e enfim. Mas eu acabei trocando então o Craig com o Tuggy, de maneira que para encerrar esse conteúdo, agora nós vamos ver a perspectiva do William Lane Craig, que, como eu mencionei, foi chamada pelo próprio Craig de monoteísmo tripessoal. Como Craig constrói a sua perspectiva, então? Bom, antes de qualquer coisa, Craig adere à trindade social. Craig, então, é um defensor da trindade social, aquela ideia básica de que há três centros de consciência distintos na pessoa de Deus, e é importante considerar isso para compreender que a ênfase está no relacionamento entre esses três centros de consciência, essas três pessoas, por isso a trindade social. Mas além de aderir à trindade social, o Craig nega as doutrinas da geração eterna do Filho e da processão eterna do Espírito Santo. Por que ele nega? Porque ele afirma que essas doutrinas foram doutrinas construídas na patrística e que não decorrem claramente das Escrituras. Para Craig, e aqui vai um resumo mesmo da sua perspectiva, que também de certa forma é um resumo da perspectiva da trindade social, tanto que o Hasker parte desse princípio ou dessa afirmação para construir a sua própria perspectiva. Deus é compreendido como uma única substância imaterial, uma única alma, dotada de três centros distintos de autoconsciência, cada um deles suficiente para a personalidade. Qual é a observação que o Craig faz? É que quando nós pensamos em termos de ser humano, cada centro de consciência de um ser humano equivale à alma humana. Mas Deus é um ser tão rico e tão dotado que ele tem, sendo uma única alma, uma única substância imaterial, ele tem, na verdade, três centros de consciência distintos. O Pai, o Filho e o Espírito, claro, como conhecemos na terminologia cristã. E o Craig afirma que isso é uma construção filosófica que é feita, e uma afirmação filosófica que é coerente, que não tem nenhuma incoerência, e que é feita a partir da perspectiva do Novo Testamento. Tá bom? Na verdade, antecipando um pouco algo que vai aparecer num outro slide, o que o Craig afirma é que exatamente quando se começa a trabalhar com essas perspectivas de geração eterna e processão eterna, ou com a doutrina das processões de forma mais simples, é que começa a ver os problemas de metafísicos, problemas filosóficos, e também quando se começa a trabalhar afirmações de predicação como se fossem afirmações de identidade, aí é que começa a confusão, especialmente, de acordo com Craig, no credo atanasiano e nos demais credos ali da época da patrística. O que o Craig tem a dizer sobre o Pai? A metáfora de Deus como Pai está radicada no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ocasionalmente se refere ao Deus de Israel como Pai. Então, Pai é uma metáfora usada pelo Antigo Testamento para falar de Deus, do Deus de Israel. E algumas passagens aqui são Deuteronômio 32:6, 1 Samuel 7:14, em que Deus inclusive afirma que será o pai do descendente de Davi, Salmo 89:26, Salmo 2:7, uma passagem também conhecida em que Deus é apresentado como o pai do rei de Israel. Salmo 68:5, Malaquias 2:10, Isaías 63:16, Isaías 64:18
e Jeremias 3, 19 a 20. Não vou trazer as passagens aqui, porque eu vou investir mais tempo em considerar as passagens sobre Jesus, as passagens explícitas que afirmam a divindade de Jesus, ou as passagens que afirmam que Jesus é Deus, mas aqui existem referências importantes. Diante desse uso tão difundido, a palavra Theos foi naturalmente compreendida como uma referência a Deus o Pai. Mas isso é um aspecto linguístico e não ontológico. Não significa que Deus seja apenas o Pai, como defendido pelo Bo Branson no seu monarquianismo trinitário. Significa que é linguisticamente mais natural, mais fluido falar sobre Deus como sendo o Pai. Mas isso não significa que apenas o Pai seja Deus, ou que exclusivamente o Pai seja Deus, porque é necessário fazer uma análise mais ampla da revelação bíblica e do Novo Testamento em especial. Há as ocorrências de Jesus como Kyrios. Na verdade, há algo aqui que é a atribuição do título de Kyrios a Jesus, que é um uso extenso, muito vasto no Novo Testamento, mas aqui o Craig vai trabalhar especificamente, assim como Haskell já faz, ocorrências em que o Novo Testamento atribui a Jesus a identidade do Senhor, de Kyrios, em passagens do próprio Antigo Testamento. Tá? Mas antes disso, uma pequena introdução aqui. Né? Os autores do Novo Testamento... o Craig vai falar sobre a distinção depois. Aqui então, para além do uso amplo de Kyrios como um título para Jesus, o Senhor, os autores do Novo Testamento citaram diversos textos prova do Antigo Testamento. Textos prova, sobrou um S ali no slide, desculpa. Diversos textos prova do Antigo Testamento sobre Yahvé em aplicação a Cristo. Aqui eu também só vou trazer as referências, tá, do Antigo e do Novo Testamento, sem trazer os textos, porque eu quero investir tempo em trazer os textos na próxima sessão aqui dessa nossa análise. Romanos 10:11, citando Joel 2:32. Filipenses 2:10 a 11, citando Isaías 45:23. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, todo joelho se dobrará. Então as referências do Antigo Testamento ali. Hebreus 1:6, citando Deuteronômio 32:43 ou o Salmo 97:7. Hebreus 1:10 a 11, citando o Salmo 102, 25 a 27. E assim por diante. Talvez haja outras passagens, mas se não houver, há um uso muito amplo do título Kyrios, Senhor, a Jesus. Tá bom? Mas há situações em que Jesus é identificado como Deus, em que a expressão Theos é atribuída diretamente a Jesus. Aqui vem uma pequena explicação do uso de Kyrios, o que eu achei que estaria no slide anterior. O uso do título divino Kyrios permitiu que os cristãos do Novo Testamento considerassem o Pai e o Filho como igualmente divinos, porque Kyrios era a tradução do grego de uma substituição do nome de Deus no Antigo Testamento. O nome de Deus, Yahvé, veio a ser substituído pela expressão hebraica Adonai, e aí Kyrios, o Senhor, é uma tradução de Adonai. E esse movimento de tradução ocorreu na Septuaginta, na tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, e os cristãos, então, os autores cristãos do Novo Testamento, se apropriaram desse título para exatamente estabelecer a igual divindade do Pai e do Filho, mas manter ainda uma distinção pessoal entre eles. Predominantemente o que aconteceu? Os cristãos passaram a identificar o Pai como Theos e Jesus Cristo como Kyrios, certo? Ambos títulos divinos para afirmar a divindade de ambos, o Pai e o Filho, mas, em contrapartida, afirmar também a sua distinção. Contudo, em alguns momentos, os autores do Novo Testamento chegam ao ponto de afirmar que Cristo é de fato Theos. A maioria dos eruditos do Novo Testamento entende que Theos é aplicado a Jesus não mais do que 9 vezes, mas não menos do que 5 vezes no Novo Testamento. Por que essa possível variação? Seja por questões que dizem respeito à interpretação da concordância, né?
da sequência dos termos nas orações do grego, seja especialmente por passagens em que há variantes textuais. E aí basta haver uma variante textual para se lançar dúvidas sobre a passagem, ainda que a crítica textual seja muito tranquila quanto a qual deve ser o texto original. Por isso, para facilitar a nossa análise aqui, eu trago essas passagens aqui para nós considerarmos o texto do Novo Testamento, estando bastante seguro de que em todas elas Jesus é chamado de Deus, Ho Theos. Aí eu, pela minha questão da análise da gramática e pela minha questão de análise de variantes textuais, tá bom? João 1:1, João 1:18, João 20:28, Atos 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreus 1:8 e também no 9, 2 Pedro 1:1 e 1 João 5:20. Todas essas passagens são passagens em que, com bastante segurança, podemos afirmar que o Novo Testamento chama Jesus de Deus, atribui a Jesus não o título, mas a qualificação, a identificação Ho Theos. E agora nós vamos avançar lendo pelo menos essas passagens. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era o logos, a palavra. Algumas traduções verbo, a expressão grega é logos, mas veja, o logos era Deus. Aqui fica claro que se trata de uma proposição predicativa, ou seja, a característica, a qualidade de Deus está sendo predicada da palavra e não se está afirmando a identidade da palavra com Deus. Aqui a ideia é que no princípio era a palavra, ou a segunda pessoa da Trindade, e a palavra estava com Deus, o Pai, certo? E a palavra era Deus no sentido de a palavra era Deus divinamente. Inclusive a palavra é divina. A palavra tem essa característica, essa essência de Deus. Inclusive, ton theon, com Deus, hologos en pros ton theon, a palavra estava com Deus, ton theon tem o artigo, o caso é o acusativo, mas tem o artigo antes de theos ou theon, e depois cai theos em hologos, inclusive a ordem é invertida, mas não tem artigo antes de theos na última cláusula aqui desse versículo. A ideia é exatamente que a falta do artigo é exatamente em razão de uma atribuição de predicação, o que não autoriza a tradução e a palavra era um Deus, como fazem, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Essa é uma questão bastante conhecida já e bastante tranquila na tradução e na interpretação do Novo Testamento, mas essa aqui é uma passagem em que claramente Jesus, a palavra de Deus, porque a palavra se fez carne, verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, em que Jesus, a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é afirmada como sendo Deus. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A dúvida aqui é que existe uma variante textual, o Filho unigênito, mas considerando que os manuscritos mais antigos trazem Deus unigênito, então aqui haveria uma afirmação clara da divindade de Jesus, chamando Jesus de Deus. João 20:28, a confissão de Tomé. E não poderia ser mais clara que Tomé lhe disse, Senhor meu e Deus meu. 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Seria possível que Deus fosse o Pai e Salvador fosse Jesus Cristo aqui, mas a ordem mais natural, a leitura mais natural desta passagem é que tanto Salvador quanto Deus são uma só pessoa, Jesus Cristo. Romanos 9:5.
Deles, dos judeus, são os patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então Cristo, que descende humanamente dos judeus, é Deus bendito acima de todos para sempre. Amém. Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Todas essas passagens, começando por 2 Pedro, Romanos 9, Tito 2, poderiam conter uma alusão a Deus o Pai, mas a leitura mais natural, mais fluida da passagem indica que Deus aqui é o Filho, Deus e Salvador, Jesus Cristo, tá? Ou Deus bendito para sempre, no caso de Romanos 9,5. Hebreus 1,8. Contudo, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, o autor de Hebreus fala que o Salmo 45, 6 e 7 está falando do Filho ao chamá-lo de Deus. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui foi introduzida uma variante textual, muito possivelmente em razão da perplexidade que a afirmação de que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue trouxe para os antigos, certo? Então, por isso existe a variante textual, por exemplo, a igreja do Senhor. Mas muito possivelmente o texto original diz mesmo a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem foi o Deus que verteu o seu sangue para comprar a igreja não foi outro senão o Senhor Jesus Cristo. E por fim, 1 João 5,20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Também uma clara alusão, ou uma clara indicação, uma clara nomeação de Jesus como Deus pela primeira carta de João, bem no seu encerramento. Bom, essas são as ocorrências de Jesus sendo chamado de Deus no Novo Testamento. O objetivo do Craig era estabelecer a divindade do Filho a partir dessas claras afirmações. O Craig também discorre sobre a divindade do Espírito. Eu não fiz isso aqui, eu não trouxe isso para cá, porque é um vídeo específico sobre a divindade do Espírito que já existia aqui no Theodidatas. Eu remeto você a esse conteúdo, caso você queira aprofundar essa questão. Mas falando sobre processão e subordinação, então. Processão é a ideia de que o Filho procede do Pai, ou é gerado do Pai, e que o Espírito procede do Pai, e talvez do Pai e do Filho, em razão da controvérsia filioque. E subordinação, que é a ideia, a possibilidade de que o Filho e o Espírito de alguma forma estivessem subordinados ao Pai. E aí então essa subordinação seria explicada numa perspectiva tradicional, o Hesker faz isso, a partir exatamente da ideia de processão, da geração eterna do Filho, e é assim que o Hesker explica João 5,26 e lança o desafio de qualquer um que nega a doutrina da geração eterna, lança o desafio de explicar João 5,26. A saída do Craig é afirmar que a subordinação que existe ela não é ontológica do Filho ao Pai e do Espírito ao Filho, mas é uma subordinação econômica, ou seja, tem a ver com a economia da Trindade, tem a ver com a maneira como a Trindade se manifestou, se revelou ao longo da história, na história da salvação. Então, passagens como João 5,26, que fala que o Filho recebe a vida do Pai e dá a vida a quem ele quer, é compreendida não numa perspectiva ontológica, ou seja, o Craig não consegue ver aí fundamento bíblico para afirmar que o Filho foi gerado pelo Pai, mas numa perspectiva ontológica do desenrolar do plano da salvação, numa perspectiva econômica do desenrolar do plano da salvação, isso faria sentido. Também as passagens que afirmam uma aparente subordinação do Espírito ao Filho têm a ver com isso. Primeiro o Filho veio, o Filho morreu, o Filho ressuscitou, o Filho foi exaltado,
para que o Espírito viesse. Então ele veio enviado do Filho e para dar testemunho acerca do Filho por causa da obra que Jesus fez. A distinção do Espírito Santo, ela é importante, o Craig trabalha ela, mas eu vou apenas trazer aqui a argumentação do Craig acerca da possibilidade de que, ou melhor, da impossibilidade de que o Espírito Santo seja Deus o Pai. O Craig afirma que a possibilidade de que o Espírito Santo seja Deus o Pai é excluída pela forma triádica, ou fórmula trinitária, que é encontrada ao longo do Novo Testamento, delineando exatamente 3 pessoas divinas. Então, não há como dizer que o Espírito é o Pai, porque os autores do Novo Testamento trazem uma distinção entre as 3 pessoas. Em Mateus 28:19, a grande comissão, bastante conhecida, mas 2 Coríntios 13:14 é conhecida como bênção apostólica, 2 Tessalonicenses 2:13, 1 Coríntios 12:14-6, aquela passagem em que Paulo atribui dons, operações, manifestações a Deus, ao Senhor, ao Espírito, Deus como Pai, Senhor como Jesus. 2 Coríntios 1:21-22, Romanos 15:30, Gálatas 4:6, Efésios 2:18, 1 Pedro 1:2, Judas 20-21. Todas são passagens em que, de uma forma ou de outra, aparece o Pai, o Filho e o Espírito, ou Deus, o Senhor e o Espírito, e assim por diante. Agora, então, Craig formula uma teologia neotestamentária da Trindade. Talvez o maior ponto de interesse da maioria esteja aqui, e não tanto na apresentação da divindade do Filho. Por algum motivo, o Craig escolheu se concentrar nisso no seu artigo, mas a visão da Trindade do Craig está exposta aqui, e então por isso eu abro aspas. Em suma, temos uma forte base nas Escrituras para afirmar que 1. Há exatamente um Deus, e 2. Há exatamente 3 pessoas distintas que são propriamente chamadas Deus, ou chamadas de Deus. Agora, aspas dentro da aspas, agora uma citação do Dale Tugg, do verbete sobre Trindade, da Enciclopédia Stanford, de Filosofia, Enciclopédia Online Stanford. Agora, uma doutrina da Trindade é comumente expressa como a afirmação de que o único Deus existe como ou em 3 pessoas, igualmente divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, Tugg define Trindade na Enciclopédia Stanford de Filosofia Online. Portanto, segue-se que, como comumente expressa, o Novo Testamento ensina uma doutrina da Trindade, porque o Novo Testamento afirma, na esteira do Antigo Testamento, que há exatamente um Deus, mas o Novo Testamento também ensina, é um ensino claro do Novo Testamento, de que há exatamente 3 pessoas distintas que são propriamente chamadas de Deus. Isso seria um ensino trinitário. É um ensino mínimo, é uma trindade mínima, vamos colocar assim, talvez até poderíamos dizer uma trindade, uma doutrina da Trindade pura e simples, que não precisa de maior refinamento. Aliás, o refinamento como a doutrina das processões agrega complexidade e pode agregar incoerência ao modelo, de acordo com Craig. Por isso, uma apreciação filosófica da Trindade. Não há problema filosófico com a doutrina da Trindade formulada daquela forma simples, bíblica, neotestamentária, naquela forma que está na citação que eu trouxe do Craig. A incoerência surgiria, de acordo com Craig, na formulação da Trindade nos credos, em especial o credo atanasiano. Por isso seria necessário, em nome da coerência, em nome da simplicidade, em nome da singeleza, em nome me faltou um melhor adjetivo, mas da coerência filosófica, ficar com uma doutrina mínima da Trindade, e a doutrina da Trindade como decorrente claramente do Novo Testamento. Essa é a perspectiva do Craig. Por isso, o Craig rejeita a doutrina da processão, a doutrina da geração eterna do Filho, a doutrina da procedência do Espírito Santo, do Pai e talvez do Filho. O Craig, inclusive, rejeita a partir da perspectiva sola escritura, ou seja, da necessidade protestante de se levar todas as coisas ao crivo da Escritura, ou ao crivo das Escrituras. E o Craig afirma levar
a doutrina das processões, a geração eterna do Filho e a processão do Espírito Santo, ao crivo das Escrituras, e afirma que essas doutrinas não passam no crivo das Escrituras, porque não há nada nas Escrituras que indicaria isso. Exceção honrosa feita aqui a João 5,26. O meu próprio amigo Pedro Pamplona aprecia muito essa passagem. Conversamos sobre isso na live em que fizemos aqui algum tempo atrás sobre a Trindade, e temos ali o desafio do Hasker no próprio livro, desafio esse que o Craig tenta responder a partir da Trindade econômica. De acordo com o Craig, a principal incoerência surge quando se considera que afirmações como o Pai é Deus e o Filho é Deus são afirmações de identidade, o que seria incoerente com a afirmação de que o Filho não é o Pai. E essas são doutrinas aí, ou afirmações dos credos, dos desenvolvimentos posteriores, inclusive do escudo da Trindade, como é conhecido. O que o Craig quer dizer é que o Pai é Deus e o Filho é Deus são afirmações ou são proposições de predicação. O Pai é Deus, o Pai tem a natureza divina, o Filho é Deus, o Filho tem a natureza divina. Mas quando nós falamos que o Filho não é o Pai, essa é uma afirmação de identidade, de negação de identidade. Mas se o Pai é Deus e o Filho é Deus, como a relação de identidade ela é transitiva, então se o Filho não é o Pai, o Filho é Deus e o Pai é Deus, mas então o Filho é o Pai. Não podemos afirmar que o Filho não é o Pai. Acontece que o Filho não é o Pai é uma proposição negativa de identidade, e o Pai é Deus e o Filho é Deus são proposições de predicação, certo? Então, não é uma afirmação de identidade. Não se afirma que o Pai é idêntico a Deus, nem que o Filho é idêntico a Deus, porque se o Filho fosse idêntico a Deus e o Pai fosse idêntico a Deus, por uma relação de simetria e de transitividade, o Filho seria idêntico ao Pai. Então essa é a questão. A grande distinção é predicação versus identidade. A conclusão de Craig agora. Deus é um ser imaterial, tripessoal, dotado de 3 conjuntos de consciência, perspectiva de primeira pessoa e autodeterminação. Nós naturalmente igualamos uma alma racional com uma pessoa, porque as almas humanas com as quais estamos familiarizados são pessoas. Mas a razão pela qual as almas humanas são pessoas individuais é porque cada alma é equipada com um conjunto de faculdades racionais suficiente para ser uma pessoa. Mas Deus é uma alma dotada com 3 conjuntos completos de faculdades racionais, cada um suficiente para a personalidade. 3 centros de autoconsciência, intencionalidade e volição, como os trinitários sociais afirmam. Deus não é 3 almas distintas, porque as faculdades racionais em questão são todas faculdades pertencendo a uma única alma, uma única substância imaterial. Deus é uma substância imaterial, tripessoal, assim como cada um de nós é uma substância unipessoal e imaterial. Este modelo pode ser chamado de monoteísmo tripessoal. Em conclusão, nós vimos que a doutrina bíblica da Trindade afirma, sobrou um R ali no slide. Em conclusão, nós vimos que a doutrina bíblica da Trindade afirma que 1. Há exatamente um Deus, e 2. Há exatamente 3 pessoas distintas que são propriamente chamadas Deus. Tal doutrina não apresenta qualquer problema lógico prima facie e pode ser modulada de forma direta. Deus é um ser material e tripessoal, por isso, monoteísmo tripessoal, a perspectiva do Craig. Se você quiser ficar com algo para realmente memorizar, gravar, da perspectiva do Craig, são esses 2 pontos aqui da conclusão. Há exatamente um Deus e há exatamente 3 pessoas distintas que são propriamente chamadas de Deus. Esse monoteísmo tripessoal seria aquilo que decorre naturalmente da narrativa, do ensino, das afirmações teológicas relevantes do Novo Testamento, como uma continuidade do Antigo Testamento também e um desenvolvimento do monoteísmo de Israel, de acordo com o nosso amigo William Lane Craig. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e desta série que chega ao fim agora. Um Deus, 3 pessoas, 4 perspectivas. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like,
neste vídeo, de se inscrever no canal, de acompanhar o Teodidatas também em formato de podcast, link na descrição dos vídeos no YouTube, de deixar o seu comentário e de compartilhar este conteúdo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.